Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 31. Você vai fazer os exames Chunin, ou prefere uma missão de nível C? Naren Sui fez a pergunta diretamente. Exames Chunin ou uma missão de classificação C? Link fez uma pausa, ponderando os prós e os contras. Ambas as opções eram caminhos claros para o avanço. Os exames Chunin seriam mais desafiadores, exigindo que ele lutasse contra outros ninjas e provasse seu valor em um ambiente de alto nível. O sucesso poderia acelerar sua promoção. Em contraste, as missões de nível C não envolveriam combate ninja, mas se concentrariam no acúmulo gradual de experiência e na conclusão de missões. Então, isso significa que nossa próxima missão é de classificação C? Link perguntou depois de pensar por um momento, com um sorriso se espalhando pelo rosto. Não havia necessidade de participar dos exames Chunin. Para um ninja, a inteligência era crucial. Lutar em público sob tantos olhares atentos inevitavelmente exporia suas habilidades e técnicas. Embora completar missões para obter promoção pudesse levar mais tempo, era mais seguro e lhe permitia manter sua vantagem estratégica. Insui captou a mensagem implícita na resposta de Link e ficou um pouco surpreso. Ele presumiu que seu ambicioso subordinado aproveitaria a oportunidade de competir nas provas. Mas essa escolha foi sensata. Então está resolvido, disse Insui. Gostaria de explicar isso aos outros? Ao conceder a Link esse nível de poder de decisão, Insui sinalizava sua intenção de prepará-lo para a liderança. Com apenas uma ou duas missões fora da vila bem-sucedidas. Mesmo um desempenho abaixo do esperado provavelmente seria suficiente para consolidar a promoção de Link a Chunin. Entendido. Link assentiu, observando seu sensei se virar para ir embora. Após uma breve pausa, ele acrescentou: "Obrigado, sensei." Insui não se virou, mas acenou com a mão em reconhecimento antes de desaparecer com uma rápida técnica de cintilação corporal. Finalmente, Link cerrou os punhos, incapaz de conter a excitação. A perspectiva de se tornar um Chunin se desenrolava muito mais rápido do que ele esperava. Enquanto caminhava para casa, ele mal conseguiu se conter e não cantarolava em voz alta. E não estava desafinado. Com seu humor muito melhor, Link fez um pequeno desvio até a Maguriama, uma famosa confeitaria na rua Meisha, para se recompensar com um ryokan de castanha. A Maguriama, conhecida pelo ryokan de castanha e doces. E Rua Meisha, um distrito central em Konoha repleto de casas de chá e lojas de sobremesas, oferecendo vistas da Rocha Okage. O ryokan de castanha não era barato, especialmente em uma loja tão renomada no coração do distrito comercial. Mas valeu a pena. Delicioso além da conta. Como uma criança em crescimento, treinando exaustivamente todos os dias, o amor de Link por doces era praticamente instintivo. Desde que a Millie trouxe uma caixa de guloseimas de Amaguriama, ele ficou viciado. Agora que ele estava prestes a completar missões de nível C e uma possível promoção para Chunin, comemorar com sua sobremesa favorita parecia apropriado. Tão caro, mas tão bom. Inicialmente planejando saborear o ryokan em casa com um chá depois do jantar, Link não resistiu à tentação. Certificando-se de que ninguém estava olhando, quebrou um pedaço e o colocou na boca. Era o tipo de ryokan que vinha em um bloco que você tinha que cortar. Uma peça transformada em duas. Depois 3. O aroma rico das castanhas e a doçura aveludada eram absolutamente irresistíveis. Quando Link se aproximou de casa, enfiou a mão na caixa para pegar outro pedaço e congelou. Onde está o resto do meu ryokan? Remexendo freneticamente na caixa, Link percebeu que tinha comido tudo no caminho para casa. Desolado, mas ainda com vontade de comer mais, ele entrou em casa, agarrando a caixa agora vazia. Quando estava prestes a jogá-la no lixo, um pensamento lhe ocorreu. Deve ter sobrado alguma migalha. Abrindo a caixa, ele a colocou na boca, pegando os últimos pedaços. Delicioso. Finalmente satisfeito, ele descartou a caixa, sentou-se de pernas cruzadas na cama e começou a pensar no que preparar para o jantar. Olhou para as mãos, que ainda exalavam um leve aroma de castanhas. Tosse. Ele tossiu baixinho enquanto aproximava os dedos do nariz. Afinal, estava sozinho em casa então. Inicialmente, o objetivo de Link era se tornar um Chunin antes do esmagamento de Konoha, o que lhe daria 3 anos para subir ao nível Jonin antes do início dos eventos de Shippuden. Agora, com essa oportunidade chegando mais de um ano antes do previsto, sua margem de erro era significativamente maior. Tornar-se um Chunin significava que ele poderia começar a se candidatar formalmente à aldeia para aprender novos jutsus. Seu primeiro objetivo era liberação de terra, técnica de se esconder como uma toupeira. Um jutsu de nível C com uma curva de aprendizado administrável e baixo consumo de chakra. A julgar pelo nome, pode até se transformar em algo particularmente útil. Mais importante, essa técnica compartilhava semelhanças com outros jutsus furtivos baseados na terra, como o jutsu ocultar-se na terra, a técnica de ocultação nas pedras e o jutsu projeção de peixe subterrâneo, todos projetados para movimentos subterrâneos e ataque surpresa. Como Link já conhecia o jutsu ocultar-se na terra, ele provavelmente conseguiria dominar a habilidade de esconder-se como uma toupeira com facilidade. Outras técnicas avançadas como Chidori, Deus Voador do Trovão ou Força de 100 poderiam esperar. Eram aspirações elevadas, mas persegui-las agora era impraticável. Em circunstâncias normais, essa técnica poderia estar disponível para compra. No entanto, era considerada ultrapassada e raramente vista no mercado. A maioria dos jutsus furtivos baseados em terra, como esconder-se na rocha, liquefazem o solo para um movimento fluido. Em comparação, esconder-se como uma toupeira transformava o solo em areia solta, exigindo que os usuários cavassem e cavassem túneis para se mover. As diferenças eram gritantes. Esconder-se na rocha proporcionou uma viagem tranquila e sem esforço. Esconder-se como uma toupeira dependia de força bruta e foi efetivamente descartado como uma alternativa inferior. Ainda assim, esconder-se como uma toupeira tinha vantagens distintas.
Seus túneis permitiam maior profundidade, tornando-o ideal para evitar ninjas sensoriais e possibilitar emboscadas ou fugas mais avançadas. E com seus requisitos mínimos de chakra, a técnica era energeticamente eficiente, embora o esforço físico de escavar cobrasse seu preço. Em cenários específicos, esconder-se como uma toupeira poderia brilhar, mas comparado a outros jutsus terrestres, simplesmente não era versátil o suficiente para ganhar popularidade generalizada. Para Link, no entanto, suas características únicas o tornaram o complemento perfeito para seu repertório. Capítulo 32. Técnica de se esconder como uma toupeira. Imagino como será, Link refletiu em voz alta enquanto estava deitado na cama, fantasiando sobre o jutsu que poderia adquirir. Sentindo a pontada de fome, ele esfregou a barriga. Mas a ideia de cozinhar para si mesmo parecia abaixo de sua nova estatura. Afinal, um candidato Chunin poderia realmente justificar cozinhar suas próprias refeições? Hora do Ichiraku Ramen. Saindo da cama, ele abriu a janela e fez um selo de mão, canalizando uma quantidade mínima de chakra. Técnica do clone ative. Com um estalo satisfatório, seu clone substituto apareceu. Ele estendeu a mão, casualmente arrancou a cabeça do seu clone, mirou-a no Ichiraku Ramen e atirou-a com toda a sua força. Vá lá. Pelo ar, a cabeça de Link se elevou em um amplo arco, girando e planando. Seus olhos se fecharam em puro deleite. Nas ruas movimentadas de Konoha, esse método de transporte era eficiente, economizava chakra e era estranhamente emocionante. Ao contrário da técnica de cintilação corporal, que consome muita energia, sua técnica de clone modificada consumia apenas uma fração de chakra. Ele podia facilmente invocar de 20 a 30 clones sem esforço algum. Com sua força física, lançar sua cabeça a 100 metros de distância era fácil. Como seu corpo sem cabeça ficava para trás, sua cabeça flutuante desfrutava da euforia de voar acima dos telhados. A emoção da viagem aérea era estranhamente viciante. Pouco antes de pousar, Link cancelou a técnica, permitindo que a cabeça se dissolvesse com um estalo suave enquanto seu corpo se recompunha em um telhado próximo. Convenientemente, sua técnica reiniciou os efeitos da gravidade, poupando-o da força de um pouso forçado. Reorientando-se, Link avistou o Ichiraku Ramen logo ali na rua. 2 saltos rápidos depois, pousou graciosamente do lado de fora da loja. Arrumando o cabelo, que havia ficado desgrenhado durante o voo, ele entrou como se nada tivesse acontecido. O de sempre, tio Teuchi. Sentando-se, ele notou Naruto Uzumaki sentado ali perto, devorando uma tigela de ramen com entusiasmo desenfreado. Link acenou levemente em reconhecimento, sorrindo levemente. Naruto, sorrindo largamente, acenou de volta antes de retornar à sua refeição. Suas interações nos últimos meses se limitaram a essas trocas simples. Não havia necessidade de conexões mais profundas. Depois do almoço, Link caminhou tranquilamente até o 7º campo de treinamento. Por razões desconhecidas, este se tornou o ponto de encontro padrão do time 5, provavelmente porque seu instrutor, Naren Sui, o preferia para avaliações de combate. Chegando à frente de seus companheiros de equipe, Link começou sua rotina diária de treinamento. Para ele, a força fundamental era tudo. Batalhas ninja são batalhas de chakra. Ele declarou mentalmente, balançando os braços com vigor renovado. Uma frase tão icônica. Com certeza vou usá-la algum dia para ficar legal em uma luta. Com suor escorrendo da testa, Link continuou se esforçando, ocasionalmente rindo da grandiosidade imaginada das batalhas futuras. Na manhã seguinte, atribuição da missão. No escritório do Okage, no centro de atribuição da missão, o cliente, um homem de meia idade, fez uma profunda reverência. Estou confiando minha segurança a todos vocês, disse ele sinceramente. O homem se apresentou como proprietário de um estabelecimento de entretenimento na cidade de Tanzaku. Embora não tenha especificado por que precisava de proteção, sua atitude demonstrava um senso de urgência. Cidade Tanzaku. Link revisou mentalmente a missão. Dados os detalhes, parecia uma missão de escolta padrão, de baixo risco, de nível C. Iris, uma de suas companheiras de equipe, estudava o cliente com curiosidade, enquanto a Mi mexia as mãos nervosamente. Naren Sui assentiu calmamente, conduzindo o grupo em direção aos portões da vila. Sem nenhuma conversa desnecessária, a equipe 5 instintivamente formou um triângulo, posicionando-se ao redor do cliente. Mesmo na segurança da vila, seus instintos de ninjas treinados guiavam seus movimentos. Depois de se registrar nos portões, o esquadrão partiu oficialmente de Konoha, entrando nas trilhas florestais além de seus muros protetores. Para Link, essa foi a primeira vez que ele deixou a vila, um marco significativo. Respirando o ar fresco, ele sentiu uma mistura inexplicável de excitação e apreensão. Apesar de saber que a área era relativamente segura, a falta de familiaridade de estar fora da segurança da vila criava uma tensão sutil. A rota para a cidade de Tanzaku era simples. Localizada a sudoeste de Konoha e perto da fronteira com o País dos Rios, era muito mais próxima do que outros destinos, como o País das Ondas. Mesmo com os perigos potenciais de uma missão de nível C, essa jornada em particular garantia a menor recompensa possível de 30.000 ryu. As regiões oeste e sul da Terra do Fogo eram conhecidas por serem um pouco mais voláteis, especialmente perto de fronteiras compartilhadas com países como a Terra da Grama, a Terra da Chuva, a Terra dos Rios. Esses territórios, espremidos entre grandes vilas ninjas como Konoha, Sunagakure e Wagakure, foram campos de batalha por décadas. As consequências de inúmeras guerras deixaram suas terras devastadas e seus povos em dificuldades, com muitos se voltando para o banditismo ou se tornando ninjas rebeldes. Enquanto a Terra da Grama e a Terra da Chuva mantinham uma aparência de ordem graças às suas aldeias ninjas, a Terra dos Rios era caótica. Suas terras férteis e recursos abundantes mascaravam seus conflitos internos. A agitação civil frequente e a ausência de uma vila ninja a tornavam um terreno fértil para mercenários, bandidos e todo
todo tipo de ilegalidade. A cidade de Tanzaku, no entanto, prosperou em meio a esse caos. Localizada perto da Terra dos Rios, sua proximidade com a riqueza atraiu tanto comerciantes legítimos quanto elementos menos nobres. Como centro de entretenimento mais famoso da Terra do Fogo, atraiu mercadores, jogadores e aventureiros de todos os cantos. Mas com a prosperidade veio o perigo. A reputação da cidade como um centro movimentado a tornava um imã tanto para oportunidades quanto para crimes. Como resultado, indivíduos ricos frequentemente contratavam escoltas ninjas para a jornada. Apesar dos riscos, a missão prosseguiu sem incidentes. Ocasionalmente, olhos distantes pareciam observá-los das sombras. Mas ao avistarem os protetores de testa de Konoha, esses olhares desapareceram rapidamente. Ao anoitecer, a equipe 5 chegou em segurança ao seu destino. Cidade de Tanzaku. Capítulo 33. Crepúsculo na cidade de Tanzaku. Tão animado, Link ficou maravilhado ao observar a cena movimentada. Clientes bêbados cambaleavam pelas ruas, jogadores amaldiçoavam sua infelicidade e coelhinhas seminuas seduziam os transeuntes com gestos de flerte. O ar estava repleto de cacofonia, aromas estranhos e o brilho de letreiros de neon coloridos anunciando todo tipo de entretenimento. Parem de ficar boquiabertos e concentrem-se. Vamos encontrar um lugar para descansar esta noite, gritou Naren Sui, despertando a curiosidade arregalada dos alunos. Com o cliente a tiracolo, o ritmo da equipe 5 naturalmente ficou mais lento e agora que o anoitecer já estava chegando, era melhor passar a noite na cidade de Tanzaku. Eles entraram em uma rua mais tranquila, deixando para trás o agitado distrito de entretenimento. Esta área, repleta de pousadas e hotéis, era mais discreta. Insui rapidamente escolheu uma pousada de aparência decente e providenciou acomodações para o grupo. A recepcionista mal piscou ao ver os ninjas de Konoha, embora a presença deles, principalmente o trio de estudantes baixinhos, tenha despertado um breve olhar de curiosidade. Claramente, shinobi de Konoha passavam por ali com frequência. Se estavam ali em missões ou por motivos mais pessoais, era um assunto que era melhor não mencionar. Como membro do rico clã Nara, Insui generosamente cobriu o custo da estadia e até ofereceu um jantar farto à sua equipe antes de desaparecer à noite sem dar explicações. Os 3 estudantes, agora abandonados à própria sorte, decidiram explorar a cidade de Tanzaku. À noite, as ruas ganhavam ainda mais vida. Luzes iluminavam cada esquina, multidões lotavam as avenidas e vendedores de todos os tipos vendiam comida, jogos e bugigangas. Link caminhou apreciando a paisagem. A atmosfera agitada o lembrou de sua vida passada, especificamente de suas visitas a shoppings no Japão. Mas a novidade inicial logo passou. É divertido de assistir, mas prefiro descansar e me concentrar no treino de amanhã, pensou. Despedindo-se de seus companheiros, Link retornou à estalagem. Ao abrir a porta do quarto, notou uma figura sombria sentada lá dentro. Reagindo instintivamente, começou a formar um selo de mão para ativar um jutsu, apenas para perceber que era seu professor. A constatação o deixou inquieto. A capacidade furtiva de um ninja jonin é assustadora. Se fosse alguém como Zabuza Momoshi, ele conteve um arrepio. Eu nem notaria até que fosse tarde demais. Seu próprio crescimento desigual como ninja o deixou com fraquezas gritantes, força física, velocidade, reservas de chakra e proficiência em genjutsu insuficientes. Embora seu ninjutsu se destacasse em condições específicas, sua dependência de suas técnicas o tornava vulnerável na maioria dos cenários. Insui, no entanto, foi direto ao ponto. Nossa missão aqui não é apenas a escolta de rank C. Tem uma missão adicional de rank A para completar. Seu tom ficou mais sério. Link, se você estiver disposto, eu te levo junto. Ajudar com sucesso contará como completar uma missão de nível B. Ele fez uma pausa para que a oferta fosse assimilada e então acrescentou gravemente. Entenda, missões de classificação exigem minha concentração total. Nem sempre consigo cuidar de você. Como shinobi jonin, Insui tinha autonomia significativa. Ele podia comandar unidades da Anbu, atribuir tarefas e até mesmo indicar subordinados para promoção. Sua oferta era tanto uma oportunidade quanto um teste. Estou dentro, respondeu Link após uma breve reflexão. Cautela era importante, mas ele não podia evitar o combate com outros ninjas para sempre. Esta era uma chance relativamente segura de ganhar experiência sob a proteção de um shinobi de elite. O aceno satisfeito de Insui transmitiu aprovação. 5 minutos. Encontre-me lá embaixo, pronto para ir. Quando seu professor foi embora, Link se apressou para se preparar. Equipando-se com todos os equipamentos, ele fez questão de incluir sua preciosa carteira. Embora sua técnica de amarração consumisse dinheiro rapidamente, sua ativação quase instantânea e eficácia escalonável com base na quantidade de dinheiro usada a tornava uma ferramenta versátil em qualquer situação. Para cumprir uma missão de nível B, e seu sonho de se tornar um Chunin, Link estava determinado a estar totalmente preparado. 10 minutos depois, fora da cidade de Tanzaku, enquanto a dupla se movia rapidamente pela floresta, Insui informou Link sobre a missão. Nosso objetivo é resgatar um camarada que se infiltrou na Terra dos Rios. Não foi um assassinato ou confronto direto, como Link havia especulado inicialmente. No entanto, o fato de uma extração ser necessária provavelmente significava que o camarada estava sendo perseguido. Quem estamos extraindo? Estamos enfrentando ninjas de areia? Ninjas de pedra? Ou talvez... Seus pensamentos vagavam enquanto seu corpo se movia instintivamente, mantendo o ritmo constante de um ninja treinado em movimento. Cerca de 20 minutos depois, quando se aproximavam da Terra dos Rios, Insui fez sinal para que parassem. Eles esperaram em silêncio até que uma respiração fraca e ofegante se tornou audível. Momentos depois, uma figura emergiu das sombras. Uma mulher pousou graciosamente perto deles, sua exaustão evidente em sua respiração pesada. Ela tinha cabelos pretos e ondulados e olhos vermelhos marcantes.
Sua jaqueta vermelha e branca e sua armadura de malha estavam manchadas de sujeira e suor. Após um breve aceno de cabeça com Insui, ela engoliu uma pílula de soldado e se encostou em uma árvore para se recuperar. Capítulo 34. Esse visual. Link imediatamente pensou em um personagem muito famoso da história original, Kurenai Yui. Parecia mesmo ser ela, mas onde estavam os perseguidores? Já não deveriam estar. Fala farfalhar. Link virou a cabeça rapidamente em direção aos arbustos balançando à distância. Narensui agarrou uma kunai com força. Fiquei em guarda, ordenou. Antes que suas palavras se consolidassem, ele arremessou a kunai para frente. Baque, baque, baque. 3 kunai voavam em formação triangular através do mato, cortando folhas dos galhos antes de cravá-las profundamente nos troncos das árvores. O confronto havia começado oficialmente. Alguém definitivamente os havia seguido. Quem quer que fosse tinha uma habilidade extraordinária de mascarar sua presença, desaparecendo instantaneamente e se escondendo nas sombras. Insui não se apressou. Calmo e sereno, ele se posicionou protetoramente diante do companheiro, segurando uma kunai em uma das mãos enquanto examinava cuidadosamente os arredores. Link formou um selo de mão, liberando uma técnica clone, e se posicionou diante da ninja que ele presumiu ser Kurenai. O tempo passou lentamente e uma tensão invisível pressionava, dificultando sua respiração. Isso é a intenção de matar? Ele cerrou os dentes. Em combate real, não havia tempo para formar selos de mão ou preparar jutsus. Emboscadas, furtividade e assassinatos definiam uma verdadeira batalha shinobi. Deveria invocar seu substituto agora? Se o inimigo não aparecesse, ele só desperdiçaria chakra. O tempo do seu clone estava correndo sem parar. Se continuarmos enrolando, ela se recuperará o suficiente para lutar. Mas por que o inimigo também está demorando? Do nada, um guarda-chuva disparou do mato, não apontado para eles, mas para o céu. Abriu-se no ar, liberando uma rajada de agulhas que giraram e caíram como uma tempestade mortal. Arte ninja, chuveiro Senbon. Insui reagiu instantaneamente. Com um único selo de mão, respirou fundo. Foge. Uma rajada de vento rugiu, espalhando as agulhas em todas as direções. As árvores estalaram e se estilhaçaram enquanto a força do vento abria caminho. Liberação de vento. Grande avanço. Sovosh. Enquanto Insui lançava o jutsu, uma figura emergiu do chão abaixo dele. Uma kunai brilhando com uma luz sinistra foi lançada em direção à sua coxa. Liberação de terra. Técnica de se esconder como uma toupeira? Link se moveu para ajudar, mas antes que pudesse agir, o corpo de Insui se dissipou com um pulo, substituído por névoa. Ao mesmo tempo, o agressor também explodiu em um jato d'água. Clone das sombras. Clone da água. Mesmo naquele momento fugaz, Link teve um vislumbre claro da faixa na cabeça do atacante, as 4 linhas verticais representando a Megakuri. A presença de um shinobi capaz de enfrentar Insui confirmou que o inimigo era pelo menos de nível Jonin. O confronto entre os dois Jonins estava longe de ser chamativo. Técnicas simples foram trocadas inicialmente, seguidas por uma sequência de combate corpo a corpo tão rápida que Link mal conseguia acompanhar. Gradualmente a batalha se distanciou cada vez mais. O poder e a velocidade de um Jonin totalmente liberado. Aterrorizante, pensou Link. Rapidamente, ele deixou de lado o espanto e se concentrou inteiramente em manter a vigilância. Enquanto os dois Jonins se distanciavam, Link não conseguia se livrar de uma sensação de mau presságio. O plano de Insui era claro. Protelar até que a ninja feminina pudesse se recuperar o suficiente para contribuir, garantindo uma defesa bem-sucedida ou uma retirada. Mas por que os Jonin da chuva também estavam protelando? Um som agudo de ar se partindo veio da parte traseira direita de Link. Surpreendentemente, os nervos de Link se acalmaram. Diante de um ataque direto, seu instinto era se equilibrar. Ele mal se moveu, apenas inclinando a cabeça ligeiramente para encarar o agressor. Bam! O corpo de Link foi lançado voando, quebrando-se em pedaços no ar, deixando sua cabeça para trás. O agressor, outro shinobi de Megakuri, congelou momentaneamente ao ver a cabeça decepada permanecer no lugar. Instintivamente, interrompeu o fluxo de chakra, tentando dissipar um possível genjutsu. O clone se dispersou, e Link aproveitou a oportunidade. Com o inimigo distraído, ele investiu com uma kunai. A kunai cortou o braço do inimigo, espirrando sangue. Antes que pudessem escapar, sua visão ficou turva. Um par de olhos vermelhos preencheu seu campo de visão, ficando cada vez maiores. Suas cabeças estavam baixas e o corpo imóvel. A ninja se levantou, decapitando rapidamente o inimigo imobilizado. Com precisão treinada, desenrolou um pergaminho, selou a cabeça decepada dentro e deixou o corpo sem cabeça desabar no chão em uma poça de sangue. Muito bem, ela disse calorosamente. Link, com o rosto tenso, olhou para o shinobi da Vila da Chuva sem vida antes de olhar para a mulher calma e serena que acabará de executar seu oponente. Ele limpou a pegada deixada em suas costas e criou outra técnica clone. Ela deve ter se recuperado há muito tempo, ou talvez nunca tenha ficado tão exausta quanto demonstrava, pensou Link, fazendo uma careta interna. Shinobi adultos, não shinobi veteranos são incrivelmente astutos. Ele não se apressou em convocar seu substituto ou ajudar seu professor. Intervir em uma batalha entre Jonin só significaria desastre para alguém do seu nível. Não se preocupe com Insui, disse a mulher com um tom estranhamente suave, como se estivesse falando com uma criança. Momentos depois, Insui reapareceu ao lado deles com um suave assobio. Assentindo, ele simplesmente disse, vamos. Quanto ao inimigo, eles provavelmente estavam mortos. Embora Insui possa não ter fama no mundo shinobi, o título de Jonin de uma grande vila como Konoha tinha um peso significativo. Vilas menores como a Megakuri podiam ter indivíduos habilidosos, mas seus Jonin frequentemente ficavam aquém das elites das 5 grandes nações shinobi. Muitos se assemelhavam mais a Jonin especiais ou Chunin de elite em termos de habilidade.
Para alguém como Insui, derrotar um Jonin de Amegakure sem nome não foi particularmente desafiador. Ele nem precisou usar técnicas avançadas como o jutsu de costura das sombras, provavelmente para conservar energia e manter o sigilo. Ao retornar à cidade Tanzaku, a ninja visivelmente diminuiu o ritmo, sua exaustão agora evidente. Mesmo assim, ela ainda se movia com rapidez suficiente para acompanhar Link, que se esforçava ao máximo para acompanhá-la. De volta, Insui finalmente permitiu que um leve sorriso enfeitasse seu rosto normalmente estoico. Acariciando o cabelo de Link, ele disse, bom trabalho. Descanse um pouco. Então, com a ninja a tiracolo, ele desapareceu com um pulo. Capítulo 35. Isso conta como completar uma missão de classificação B? Caminhando de volta para a estalagem, Link não conseguia dizer se estava decepcionado ou feliz. Sentia-se estranhamente calmo, como se sua primeira batalha tivesse sido um pouco decepcionante. Era como se ele tivesse simplesmente aproveitado a companhia de 2 Jonin e completado a missão sem contribuir muito. Ele não sabia por que a missão havia sido emitida, qual era o seu contexto ou porque houve um conflito com o shinobi de Amegakure. Do começo ao fim, tudo parecia nebuloso e confuso. Em termos de desempenho, ele não realizou muita coisa. Será que isso poderia ser considerado uma missão de nível B para ele? Caminhando pela beira da estrada, ele ponderou brevemente sobre a missão antes de mudar seus pensamentos para o breve encontro com o shinobi de Amegakure. O ninja de Amegakure que o chutou sem dúvida o superou em força, velocidade e poder. Se a luta tivesse se transformado em combate corpo a corpo, poderia ter sido problemática. Mas aquele oponente o subestimou a um garoto de 9 anos com pouca destreza física e nenhuma habilidade aparente de combate. Ele simplesmente chutou Link para o lado, presumindo que fosse o suficiente para incapacitá-lo, antes de ir atrás da ninja. No instante em que seu corpo se despedaçou no ar enquanto sua cabeça permaneceu no lugar, o shinobi claramente confundiu isso com o genjutsu. Interrompendo instintivamente o fluxo de chakra para dissipar o suposto genjutsu, eles perderam segundos cruciais. Quando perceberam que não era um genjutsu, Link, apesar de sua força física inferior, já os havia ferido. Se a ninja não tivesse intervindo para terminar o trabalho, Link ainda acreditava que poderia ter garantido a vitória no final. Um único erro de julgamento pode determinar vida ou morte. Por algum motivo, Link de repente pensou em outra pessoa, Shikamaru Nara. Na série original, Shikamaru foi descrito como alguém capaz de selecionar instantaneamente a opção correta entre 200 estratégias possíveis. Ele próprio seria capaz de tomar a decisão certa em um cenário semelhante e executá-la sem hesitação? Ele suspirou baixinho. Mudando de perspectiva, se estivesse na posição do ninja de Amegakure, provavelmente teria reagido da mesma forma, chocado, tentando instintivamente dissipar o suposto genjutsu e, por fim, falhando ou até mesmo morrendo por causa disso. As simulações na academia lhe ensinaram muitas coisas, e suas únicas 2 experiências reais, ambas envolvendo batalhas Jonin, o deixaram um pouco desamparado. Por um breve momento, ele quase se convenceu de que, contanto que invocasse um substituto poderoso, conseguiria enfrentar um Jonin de igual para igual. Esse pensamento fugaz, embora ingênuo, era inebriante. Mas batalhas de verdade não vêm com tempo de preparação ou confrontos bem organizados. Não houve ataques baseados em turnos, nem cenários do tipo sua jogada, minha jogada. Eram emboscadas, assassinatos e furtividade. Era lutar contra inimigos desconhecidos em circunstâncias caóticas, onde um único erro poderia significar a morte. Shinobi não eram samurais, seu propósito era tirar vidas com o menor custo possível. Para Link, no entanto, essa luta proporcionou algo muito mais valioso. Confirmou que seu jutsu lhe dava uma vantagem genuína contra outro shinobi. Isso lhe deu confiança. Suas derrotas nas 2 provas de formatura para os Jonins abalaram sua autoconfiança. Agora ele percebia que não era fraco. Os Jonins eram simplesmente incrivelmente fortes. A luta também reforçou a importância de sempre manter sua técnica clone como defesa passiva. A única desvantagem? Seu oponente não lhe deu a oportunidade de testar seu novo sistema de batalha com a técnica de transformação. Essas reflexões o acalmaram. Ele não se subestimaria nem superestimaria, uma mentalidade equilibrada era crucial. Minha primeira missão de Rank B, meu primeiro encontro com outro shinobi. Parado em frente à pousada, Link olhou para as ruas bem iluminadas. Nada mal. Na manhã seguinte, Nara Insui retornou à pousada e informou ao time 5 que eles poderiam explorar a cidade de Tanzaku até o meio-dia antes de retornar para Konoha. Sem saber que seu professor e companheiro de equipe haviam participado de uma missão de classificação A, Emoticon muito contente na noite anterior. Iris e Ami pegaram suas carteiras e foram se divertir. A cidade de Tanzaku não era conhecida apenas por suas atrações decadentes, mas também abrigava um dos parques de diversões mais famosos da Terra do Fogo. Link não conseguia entender por que uma cidade famosa por jogos de azar, atividades ilícitas e libertinagem teria um parque de diversões, entre todas as coisas. Em vez de se juntar aos seus companheiros de equipe, ele vagou sozinho até o castelo Tanzaku, uma antiga fortaleza de um passado devastado pela guerra. Agora patrimônio cultural na Terra do Fogo. Seu estilo arquitetônico era notavelmente semelhante aos castelos japoneses de sua vida anterior. A multidão agitada incluía muitos turistas estrangeiros com trajes bem diferentes dos locais. Depois de circundar o castelo, Link subiu ao mirante mais alto para apreciar a vista, uma mistura de arquitetura histórica e a modernidade vibrante da cidade de Tanzaku. As ruas abaixo eram ladeadas por prédios no estilo de Konoha, combinando harmoniosamente diferentes alturas e formas. Faixas publicitárias, fios elétricos e toques modernos, como lojas de eletrodomésticos, adicionavam um toque contemporâneo. No entanto, apesar dos avanços tecnológicos, Konoha ainda dependia de fones de ouvido de rádio de curto alcance para comunicação, até 500 metros.
Chamadas de longa distância e cirurgias que consumiam muita energia exigiam técnicas de liberação de raios ou baterias superdimensionadas. As inconsistências tecnológicas do mundo eram desconcertantes. Se alguém me dissesse um dia que todos no mundo de Naruto são secretamente orcs, eu nem ficaria surpreso, pensou Link. Depois de explorar o castelo Tanzaku, ele retornou à pousada, onde seus companheiros de equipe e professor se reagruparam para retornar a Konoha. Sem que o comerciante os atrasasse, o grupo avançou a toda velocidade. Partindo após o almoço, chegaram à aldeia antes do anoitecer. No escritório de atribuição da missão, eles entregaram a tarefa concluída e receberam a recompensa. Os 4 então se separaram, mas Narensui parou Link para conversar. Você se saiu bem na missão de ontem à noite. Bem, quero dizer, Link começou, percebendo que esta marcava sua primeira missão de classificação B concluída. Isso mesmo, confirmou Insui com um sorriso. Parabéns por completar sua primeira missão de rank B. Link franziu os lábios, inclinando a cabeça para olhar para o professor. Obrigado pela oportunidade. Não fique convencido, aconselhou Insui. Completar uma missão de nível B é só o começo. Ele jogou um pequeno livreto para Link. Estude isto com atenção. Haverá mais missões de nível B e superior a caminho. Avaliarei seu desempenho e o recomendarei para promoção a Chunin de acordo. Guia Chunin de Konoha. Só de ler o título, Link já sorriu. Muito obrigado, Insui-sensei. Bem, Insui coçou a nuca, seu rosto levemente envelhecido exibindo um raro vislumbre de juventude. Cuidar de vocês 3, pirralhos, é exaustivo. Ele deu um tapinha no ombro de Link. Continue com o bom trabalho. E com isso, ele foi embora. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 36. Infelizmente não houve recompensa em dinheiro. Nem todas as missões vêm com compensação monetária. Por exemplo, durante o arco esmagamento de Konoha, quando Kakashi atribuiu tarefas aos 11 de Konoha, essas missões contavam para o número total de missões concluídas, mas não vinham com nenhum pagamento. Afinal, trabalhar para a aldeia é visto como um dever, e discutir dinheiro nessas situações pode ser considerado insensível. Felizmente, essas missões ainda contribuem para o histórico de um shinobi, que é usado para avaliar a elegibilidade para a promoção e, sejamos honestos, um pouco de direito de se gabar. Talvez seja uma forma de recompensa por mérito militar? A missão recente de Link foi semelhante. Auxiliar seu instrutor Jonin a resgatar um camarada era essencialmente um trabalho não remunerado, mas ele já esperava por isso. Dinheiro não importava, desde que a missão o ajudasse a subir na hierarquia rumo à promoção. Nos dias que se seguiram, a vida ficou mais agitada, muito agitada. Com os exames Chunin em andamento, muitos genins qualificados para realizar missões de nível C estavam agora totalmente focados no torneio, deixando um excedente de missões que precisavam ser realizadas. Para ajudar Link a aprimorar suas habilidades e, a seu pedido, Narensui o manteve ocupado. Pelo mês e meio seguinte, Link estava partindo para uma missão ou voltando para a vila. O time 5 deixou sua marca em diversas cidades ao redor de Konoha, completando 3 missões de rank C e 2 de rank D durante o período dos exames Chunin. No entanto, não houve missões de rank B, pois Insui nem sempre podia levá-lo em missões de alto nível, e não seria apropriado emitir muitas exceções para tais tarefas. Link finalmente percebeu que Insui não era sua babá em tempo integral. Pelo contrário, ele tinha suas próprias missões. As atribuições do esquadrão eram frequentemente programadas para coincidir com as missões de nível superior de Insui, essencialmente tornando o time 5 meros acompanhantes. Graças à velocidade dos Jonin, o tempo que a equipe passava viajando ou descansando após as missões geralmente era suficiente para Insui completar suas tarefas. Apesar de completarem múltiplas missões, o esquadrão raramente se aventurava muito além dos arredores de Konoha durante esse período. Até as missões de nível C pareciam banais em comparação com a primeira viagem à cidade de Tanzaku. Uma missão envolvia capturar animais selvagens perto da vila para reabastecer os campos de treinamento. Em outra ocasião, eles entraram em confronto com um grupo de ronins contratados por uma empresa. Link mal precisou intervir, ordenando que Iris e Ami isolassem, matassem ou dispersassem os oponentes rapidamente. Ele só interveio quando Iris se feriu após se esforçar demais. Shinobi treinados já detêm uma vantagem esmagadora sobre os ronins e para alguém tão habilidoso quanto Link, derrotar um ronin não era mais difícil do que caçar um animal selvagem. Com a conclusão dos exames Chunin, as missões de nível C tornaram-se escassas e muito procuradas. Como resultado, a agitada agenda de missões da equipe 5 chegou ao fim. O tempo passou rápido em um ciclo de treinamento, missões e mais treinamento. No final de agosto, o esquadrão retornou à vila para uma pausa, e uma boa notícia inesperada chegou. Finalmente entendi, liberação de terra, técnica de se esconder como uma toupeira. Link inicialmente pensou que teria que esperar até se tornar um Chunin, e então solicitar acesso aos arquivos do Jutsu para encontrar essa obscura e ultrapassada técnica de liberação de terra. Para sua surpresa, alguém o possuía. Depois de pagar uma parte considerável de suas economias, ele conseguiu adquirir o pergaminho. Enquanto comemorava o Ishiraku Ramen com o pergaminho ainda quente em suas mãos, Narensui se aproximou dele com outro anúncio. Você está sendo promovido a Chunin. Escritório do Hokage. Claque. O terceiro Hokage pressionou seu selo sobre um documento e o adicionou à pilha crescente em sua mesa. Olhando para o genin em pé à sua frente, percebeu que precisava se inclinar um pouco para frente para encontrar o olhar do garoto. Talvez eu devesse pedir para Anbu substituir esta mesa por uma menor. Como um líder experiente, o terceiro Hokage podia realizar várias tarefas ao mesmo tempo, planejando o futuro enquanto falava calorosamente. Genin Link, parabéns. Por recomendação de Jonin Narensui e com a aprovação unânime da liderança da vila, você atendeu a todos os requisitos para se tornar um Chunin. A partir de hoje, você é oficialmente um Chunin de Konoha. Tornar-se um Chunin não envolve apenas habilidade de combate.
Um Chunin deve possuir habilidades em coleta de informações, trabalho em equipe, análise de campo de batalha e aplicação tática. Está tudo no Guia Chunin. Link permaneceu em posição de sentido, ouvindo Hokage falar por 10 minutos inteiros. A essa altura, ele já tinha certeza de que o Guia Chunin de Konoha havia sido escrito pelo homem à sua frente. Ele também entendeu por que Insui sorriu com conhecimento de causa e pediu licença para ir ao banheiro antes de mandá-lo para o escritório sozinho. Era para ser uma comemoração dupla finalmente obter o jutsu que tanto buscava e ser promovido a Chunin. Mas estar ali, ouvindo um discurso que mais parecia uma reunião corporativa de sua vida passada, tornava difícil se sentir genuinamente feliz. Ainda assim, parecia estranhamente familiar. Ele instintivamente concordava com a cabeça nos momentos certos, com o rosto sério, enquanto sua mente vagava sobre o que deveria fazer como um Chunin. O Hokage, enquanto isso, fez uma transição tranquila das qualificações Chunin para o desenvolvimento da vila e finalmente concluiu com uma nota inspiradora sobre a vontade do fogo. Olhando para o jovem rapaz ereto e composto à sua frente, o Hokage assentiu satisfeito. Que criança promissora, pensou ele, relembrando seus antigos alunos. Link despertou de seus pensamentos. Anos de distração durante longos discursos em sua vida passada o equiparam com a capacidade de responder apropriadamente no piloto automático. A maioria das palavras do Hokage entrava por um ouvido e saía pelo outro. Finalmente acabou. Posso ir buscar meu colete Chunin agora? Ele se perguntou. Chunin Link, disse o Hokage com um tom mais solene. Lembre-se, a força de um shinobi não vem do indivíduo, mas de toda a vila. Sim, Lorde Terceiro, respondeu Link, curvando-se levemente. O Hokage olhou pela janela, sua expressão se suavizando ao contemplar a vila movimentada. Empurrando a certificação Chunin recém-carimbada para a beirada da mesa, ele disse, mais uma vez parabéns. Dando um passo à frente para pegar seu certificado, Link fez uma reverência respeitosa. Obrigado, Lorde Hokage. Se não precisar de mais nada, peço licença. Com isso ele se virou e saiu. Quando a porta se fechou, o terceiro Hokage bateu na mesa e instruiu o Anbu próximo. Aumente o nível de proteção do Chunin Link. Da observação à proteção, isso era o máximo que ele podia fazer. Uma sombra cruzou seu rosto enquanto ele considerava os sacrifícios feitos pelos Hokage do passado. Aqueles que suportaram imensos fardos na escuridão para proteger a luz da vila. Talvez eu seja o Hokage mais ingênuo e inadequado de todos, ele murmurou, acendendo seu cachimbo. Capítulo 37. O colete verde de Konoha. Link rasgou avidamente o saco plástico e vestiu o icônico colete verde. Apesar da cor verde vibrante, ele simbolizava sua promoção a Chunin, um distintivo de honra. Curiosidade: este colete não é exclusivo dos Chunin. Após se formarem como Genin, os alunos são medidos por ele e em tempos de guerra, era equipamento padrão até mesmo para Genin no campo de batalha. No entanto, em tempos de paz, ele normalmente é entregue somente após a promoção a Chunin, uma espécie de tradição. Devo lavar esta roupa nova antes de usá-la. O pensamento passou brevemente pela cabeça de Link, mas ele logo descartou. Agora sou um Chunin. Hora de me exibir. Parabéns. Naren Sui surgiu do nada, erguendo a mão em saudação. Com um sorriso disse, de agora em diante, conto com você, Chunin Link. Sim, mesmo depois que um membro da equipe se torna um Chunin, o esquadrão geralmente continua suas missões junto, a menos que todos os membros sejam promovidos, levando à dissolução formal da equipe. Por exemplo, depois que Kakashi se tornou um Chunin, ele continuou trabalhando ao lado de Obito, Rin e o quarto Hokage. A diferença é que um instrutor Jonin não tem mais funções de mentor ou babá, atuando apenas como membro sênior do esquadrão. Essa mudança também permite mais flexibilidade na seleção de missões, já que o esquadrão não precisa mais se limitar a tarefas de nível inferior. A Insui Sensei. Link não conseguiu esconder o sorriso. Embora estivesse tipicamente calmo e sereno, sua promoção a Chunin chegará mais cedo do que o esperado. E não havia necessidade de conter a empolgação perto de rostos conhecidos. Que tal comemorarmos com um churrasco? Por minha conta. Ah, você está se sentindo generoso hoje? Insui riu e assentiu. Eu não perderia isso por nada no mundo. Link hesitou por um momento, estremecendo internamente ao pensar em sua carteira minguando. Mas hoje era um dia especial. Vamos nos encontrar no Yakinikuki para almoçar. Insui fez um sinal de positivo e desapareceu com uma explosão de técnica de cintilação corporal. Jonin realmente tem um suprimento infinito de chakra. Link suspirou, pensando em como seu instrutor sempre chegava e partia usando o jutsu de cintilação corporal, enquanto ele só podia usá-lo com moderação em batalha. Com seu colete verde orgulhosamente em exibição, Link fez um desvio até o Ishiraku Ramen e comprou uma garrafa de refrigerante, apesar de ser mais caro do que a versão da máquina de venda automática. Link-chan, você foi promovido a Chunin? O dono do Ishiraku pareceu genuinamente surpreso. Afinal, era raro ver um Chunin tão jovem em tempos de paz. Sem saber se um Anbu estava seguindo, Link se limitou às formalidades educadas. Sim, graças à orientação do Lorde Terceiro e do Insui Sensei. Nesse caso, Ishiraku acenou com a mão. Que tal uma tigela comemorativa de lamen por conta da casa? Como eu poderia aceitar isso? Disse Link, sentando-se imediatamente. Yakinikuki custaria facilmente pelo menos 200 ryu por pessoa para shinobi com seu grande apetite, nada barato. Ninjas podem ganhar altos salários, mas suas despesas são igualmente altas. Etiquetas explosivas, bombas de fumaça, kunai e shuriken não são exatamente acessíveis. Até os custos com alimentação são mais altos, considerando suas necessidades calóricas. Então, quando Ishiraku ofereceu uma refeição grátis, Link aceitou descaradamente.
O que eu faria se a paz realmente chegasse e os shinobi não fossem mais necessários? Enquanto esperava seu ramen, os pensamentos de Link vagavam. Ele não queria ser um ninja para sempre. Mesmo Jonin de elite como Sakura Aruno enfrentariam dificuldades financeiras no futuro, como desmaiar de estresse por causa de dívidas imobiliárias não pagas. A renda simplesmente não era estável o suficiente. Talvez eu viajasse pelo mundo, ele refletiu, permitindo-se sonhar pela primeira vez. Não para se fortalecer ou se envolver em planos mortais, mas para explorar o desconhecido, vivenciar a beleza deste mundo e imergir em sua cultura. Isso para ele seria uma vida bem vivida. Mas por enquanto, continuarei lutando para atingir meus objetivos. Link-chan, seu ramen está pronto. Juntando as mãos, Link disse alegremente. Hora de começar. Campo de treinamento 7. Por que o chefe está tão atrasado hoje? Ele sentou-se numa pedra, olhando para o sol. O horário habitual de treinamento já havia passado há mais de 1 hora. Ami, pendurada de cabeça para baixo em um galho frágil de árvore para praticar controle de chakra, olhou para o horizonte. Talvez ele esteja. Espera, o quê? Ela caiu no chão e arregalou os olhos ao avistar Link caminhando em direção a eles, vestindo um colete verde. O quê? O chefe fez chunin. Iris pulou e gritou. Parabéns, chefe. Nada demais, respondeu Link com falsa modéstia, tirando a poeira inexistente do colete. Desculpe o atraso. Fui ao escritório do Okage com a Insui-sensei. E bem, agora sou um chunin. Dito no tom mais calmo possível, a ostentação atingiu perfeitamente. Foi ótimo. Isso significa que podemos assumir missões mais difíceis agora? A animação de Iris era palpável. Para alguém que sonhava em se tornar um ninja poderoso, as missões de nível C começaram a parecer monótonas. A reputação de Konoha garantia que a maioria das missões não envolvesse perigo real. Muitas vezes, o simples uso de uma faixa na cabeça bastava para dissuadir os encrenqueiros. Ami, no entanto, parecia inquieta. Lutar não era seu forte e, embora não pudesse evitá-lo como ninja, não estava exatamente ansiosa por missões de nível mais alto. Link pensou por um momento antes de responder. Não vamos encarar missões de nível B ainda. Ami suspirou aliviada, enquanto o entusiasmo de Iris diminuía visivelmente. Missões de nível B geralmente envolvem combate com outros ninjas, explicou Link. Vou treinar vocês dois por 1 mês antes de considerar qualquer tarefa de nível B. Não havia pressa. A vila não impunha exigências imediatas ao chunin recém-promovido. Então ele decidiu aproveitar o tempo para preparar seus companheiros de equipe para os desafios que viriam. Chega de papo, vamos começar o treinamento de hoje. O almoço é por minha conta no Yakiniku-ke. Capítulo 38. Como todos sabem, o ninjutsu é categorizado em 6 níveis com base na dificuldade de aprendizagem. Rank S. Técnicas secretas e proibidas, raramente acessíveis a shinobi comuns. Rank A. Ninjutsu de dificuldade extremamente alta, igualmente fora do alcance da maioria. Rank B. Dificuldade nível Jonin. Rank C. Dificuldade nível Chunin. Rank D. Dificuldade nível Genin. Rank I. Técnicas de nível acadêmico. Há também uma categoria separada para Kekkei Genkai e técnicas únicas de clã, que não se enquadram nessas categorias devido aos seus requisitos específicos de aprendizagem. Em geral, quanto maior o nível de dificuldade, maior o consumo de chakra e maiores os requisitos físicos e técnicos. Tanto a transformação da natureza do chakra quanto a manipulação da forma tornam-se mais rigorosas à medida que a dificuldade aumenta. A liberação de terra, técnica de se esconder como uma toupeira, um jutsu de nível C no estilo terra, é uma das técnicas que menos exigem chakra nesse nível. Ainda assim, ele consome mais chakra do que o jutsu de liberação de terra de rank D. Ocultar-se na terra e é um pouco mais difícil de dominar. Ainda bem que meus jutsus sempre acabam sendo um pouco diferentes dos originais, pensou Link, aliviado enquanto estudava meticulosamente o pergaminho da técnica de liberação de terra. Esconder-se como uma toupeira. Para sua surpresa, uma parte significativa das instruções detalhava as melhores posturas de escavação, o que era um pouco desanimador. Com seu nível de controle de chakra, aprender um jutsu de nível Chunin não era um problema. Ninjutsu médico, por exemplo, exige controle de chakra de nível Jonin, e até mesmo o respeitado ninja médico Mokusa mencionou certa vez que com chakra suficiente, Link poderia se qualificar como um ninja médico. Após revisar cuidadosamente o pergaminho, Link sentiu-se confiante de que havia compreendido completamente a técnica. Ele se moveu para um campo aberto, concentrou seu chakra, realizou os selos e ativou o jutsu. Como esperado, assim como em seu outro jutsu, o chakra da técnica padrão de se esconder como uma toupeira desapareceu antes de deixar seu corpo. O chão tremeu levemente. Então inúmeras partículas amarelo-arenosas se ergueram da terra, convergindo rapidamente no ar. As partículas se fundiram em uma criatura alada translúcida, com escamas definidas e textura pétrea. Seus olhos amarelos brilhantes gradualmente brilharam com vida. Por que isso? Parece tão familiar. De repente ele percebeu. Aquela coisa parecia um monstro-dragão de um videogame de sua vida passada. Técnica de se esconder como uma toupeira igual dragão da montanha? Enquanto Link permanecia ali atordoado, uma pequena consciência invadiu sua mente. A criatura exalava uma vaga sensação de afeição. O dragão, do tamanho de um corvo, bateu suas asas de pedra e pousou em seu ombro. Invisível voador, capaz de cuspir projéteis de pedra. É bem poderoso como invocação, mas precisa ser tão pequeno. Enquanto Link processava as habilidades da criatura, estendeu a mão e acariciou sua cabeça. Sua superfície áspera e pedregosa lhe dava uma sensação estranhamente satisfatória. Embora fosse um monstro feio no jogo, sua forma encolhida tinha um charme peculiar e cativante. Parece que assim como meu jutsu de transformação, vou precisar de mais chakra para aumentar seu tamanho e poder.
Após cerca de 30 segundos, o pequeno dragão bateu suas asas uma última vez e se desintegrou em pó, espalhando-se por seu colete. Meu colete novinho em folha. Link lamentou, limpando cuidadosamente a poeira. Os coletes fornecidos por Konoha eram gratuitos na primeira vez, mas exigiam pagamento para reposições. Ele não queria que fossem danificados antes mesmo de entrar em batalha. Voltando aos seus pensamentos, Link avaliou o jutsu. Consumo de chakra. Uma única unidade padrão da técnica de esconder-se como uma toupeira drenava cerca de 10% do seu chakra. Era a técnica que mais consumia chakra que ele havia aprendido até então, significativamente mais do que o jutsu ocultar-se na terra. 2. Utilidade prática. Ao contrário do jutsu de substituição, esta técnica criou uma invocação estável e multifuncional. Sua invisibilidade e voo lhe conferiam um incrível potencial estratégico em batalhas, justificando seu desenvolvimento. 3. Escalabilidade. Se aumentar a entrada de chakra pudesse expandir o tamanho e o poder da invocação, ele poderia um dia montar um dragão enorme em combate. Isso lhe daria facilmente uma vantagem esmagadora contra a maioria dos inimigos. Apesar dessas perspectivas animadoras, Link notou o resíduo terroso em seu colete e suspirou. Devo ir para casa, trocar de roupa e lavar este colete antes de sair para fazer um churrasco? Depois de pensar um pouco, ele decidiu terminar de testar o jutsu primeiro. Desta vez, ele canalizou cerca de 20% de seu chakra, o dobro da quantidade anterior, e ativou a técnica. Os efeitos foram semelhantes. Partículas terrestres se ergueram e formaram um dragão. Mas desta vez a criatura era do tamanho de um cachorro grande. É mais ou menos isso. O chakra adicional produziu resultados notáveis. O tamanho maior sugeria que o jutsu escalava eficientemente com a entrada de chakra. No entanto, a aparência da criatura era menos fofa agora, suas feições eram mais robustas e bestiais. Uma pitada de descontentamento fluiu através do vínculo compartilhado, como se o dragão não apreciasse sua nova forma. Espera, ele tem autoconsciência? Link ficou atordoado. O dragão claramente tinha consciência própria, ainda que básica. Seria a mesma entidade que o dragão menor que ele havia invocado antes? O dragão afirmou isso por meio de sua conexão mental compartilhada. Esse carinha é mais esperto do que eu esperava. Link sorriu ao tocar seu corpo áspero e pétreo. Uma invocação voadora e invisível com um certo nível de inteligência poderia ter um potencial imenso, especialmente para coletar informações. Problemas de duração. A existência da invocação parecia limitada por suas reservas de chakra. No entanto, o dragão comunicou que, contanto que ele fornecesse um fluxo constante de chakra, ele poderia persistir indefinidamente. Testando isso, Link colocou a mão na criatura e injetou mais chakra nela. Após consumir o equivalente a mais uma unidade padrão, o dragão pareceu estável, mas ficou com menos da metade de suas reservas. A fadiga física e a dor resultantes o lembraram do preço que o uso do chakra tinha em seu corpo. Em seguida, testarei suas capacidades. Capítulo 39. Uma única unidade padrão de chakra para a técnica de liberação de terra. Esconder-se como uma toupeira poderia sustentar o dragão da montanha invocado por 5 vezes a duração normal, adicionando 150 segundos extras à sua existência. Isso aumentava significativamente o valor do jutsu. Ao dobrar a entrada de chakra, o tamanho do dragão da montanha aumentou, seus projéteis de cuspe endureceram e sua velocidade de voo melhorou. Mas sua duração permaneceu inalterada. Quando o dragão ativou sua invisibilidade, tornou-se completamente transparente. Mesmo durante o voo, não fez nenhum som ou perturbação. No entanto, no momento em que lançou um ataque, o uso de chakra fez com que ondulações surgissem em seu corpo, revelando sua localização. Isso significava que ele não podia atacar enquanto estivesse completamente oculto. A capacidade de cuspir pedras tinha um potencial considerável. Embora os projéteis não fossem particularmente rápidos, eles podiam rastrear alvos. Além disso, as pedras não eram apenas rochas simples. Elas podiam ser moldadas em formas semelhantes a espinhos, o que as tornava altamente letais. Vários drakes da montanha podiam ser invocados simultaneamente, com suas consciências aparentemente compartilhadas. Curiosamente, o chakra consumido para ataques de invisibilidade e com pedras não era extraído diretamente do corpo de Link, como acontecia com as técnicas de substituição. Em vez disso, o dragão consumia o chakra armazenado, o que encurtava diretamente sua existência. Durante os ataques, não havia limite máximo para o uso de chakra. Quanto mais chakra o dragão usava, maiores, mais rápidos e mais destrutivos seus projéteis se tornavam. Isso sugeriu uma diferença sutil, porém significativa, entre a relação que Link tinha com suas técnicas de substituição e sua invocação do dragão da montanha. A propósito, embora o dragão parecesse feroz e robusto com sua armadura escamosa, acontece que ele é apenas um tipo de magia de longo alcance e não sabe lutar de perto. Link estava sentado na churrascaria, devorando carne recém-grelhada. O treinamento matinal de ninjutsu havia esgotado sua energia, deixando-o completamente exausto. Quando chegou cambaleante ao Yakiniku, sentiu como se pudesse devorar uma vaca inteira. E não era só exaustão física, sua carteira também estava sofrendo. Ele tinha acabado de gastar uma fortuna em um pergaminho de ninjutsu de nível C, esvaziando a maior parte de suas economias. Despesas rotineiras como comida, bombas de fumaça, pílulas de ração e kunai já eram um fardo financeiro. Mas agora sou um chunin, mereço comemorar. Mesmo que amanhã eu tenha que comer terra. Observando Link devorar sua comida, Iris o encarou espantada. Como esperado do chefe, forte em batalha e ainda mais forte comendo. Motivada, Iris juntou-se ao banquete com igual entusiasmo. Ami revirou os olhos silenciosamente, mas não fez nenhum comentário. Enquanto isso, Naren Sui, sempre refinado, comia educadamente.
Ao ver o quanto seus alunos haviam amadurecido em apenas meio ano, sentiu uma rara sensação de satisfação. Apesar de não gostar de bancar o babá, orientar essas crianças havia se mostrado estranhamente gratificante. Definitivamente não vou enfrentar outro esquadrão depois desse. Após a refeição, os 4 deixaram Yakiniku e Narensui entregou um pergaminho a Link e disse, um presente para comemorar sua promoção a Chunin. Ele fez uma pausa e então se virou para os outros 2 alunos. É melhor vocês 2 se esforçarem também. Quando fizerem Chunin, vocês também ganharão presentes. Obrigado, Insui-sensei. Link aceitou o pergaminho graciosamente. Olhando para ele, notou kanji Nino, inscrito em sua superfície claramente era um pergaminho de jutsu. Narensui riu baixinho. De agora em diante, vocês mesmos assumirão missões e liderarão a equipe. A conversa durante o almoço revelou a relutância de Link em embarcar imediatamente em missões de alta dificuldade com sua equipe. Assim, o acordo anterior de um esquadrão de Jonin, Chunin e Genin operando juntos não era mais viável para missões de nível B ou superior. Bem então, ele acenou. Vejo vocês mais tarde. E com isso, ele desapareceu. Link segurou o pergaminho, virou-se para seus 2 companheiros de equipe e abriu um sorriso confiante. Sendo assim, seu treinamento especial começa agora. Estou totalmente pronta, gritou Iris, levantando os 2 braços com entusiasmo. Amy suspirou diante do desabafo barulhento, mas mesmo assim sorriu. Eu também estou pronta. Chefe, no 7º campo de treinamento. Em pé no topo de uma rocha, Link olhou para seus companheiros de equipe com uma expressão séria. O que é chakra? Alguém pode me dizer? Iris respondeu imediatamente. Chakra é a energia criada pela mistura de energia mental e física. Ótimo. Agora, alguém pode explicar como usar chakra para executar um jutsu? Link continuou. Selos de mão? Amy arriscou cautelosamente. Treinamento. Iris declarou confiante. Idiota. Você o extrai do seu corpo e o guia com selos de mão. Observando os 2 discutindo, Link finalmente falou. Vocês 2 estão certos, mas nenhum de vocês está totalmente certo. A base do jutsu reside no chakra. Para transformar o chakra em um ninjutsu utilizável, existem 2 processos principais. Transformação da forma e transformação da natureza. Eu sei sobre transformação da natureza. Iris acrescentou, entusiasmada. Meu chakra tem natureza eólica. Vento, como protagonista em... Pensou Link. A natureza dos chakras não era segredo, longe disso. Aliás, havia provas de chakra disponíveis, e entender a natureza dos chakras era essencial para aprender jutsus elementais. Eu tenho uma natureza de fogo, acrescentou Amy. Link assentiu. A transformação da forma determina a forma do chakra em seu jutsu. Adicionar vento, fogo ou outras naturezas potencializa seus efeitos, o que chamamos de transformação da natureza. Quase todos os jutsus combinam esses 2 processos, explicou ele. Embora houvesse exceções como a Bijudama, que o 8 Cauda certa vez descreveu como sendo como vômito. Veja, por exemplo, as 3 técnicas básicas. O jutsu de transformação estabelece as bases para a transformação da forma. O clone jutsu enfatiza a composição dos chakras, a essência da transformação da natureza. O jutsu de substituição envolve o uso de chakra para estimular a atividade celular e gerar explosões de velocidade, servindo como base para o taijutsu. É por isso que as 3 técnicas básicas, apesar de serem de nível, e eram obrigatórias na academia. O domínio dessas técnicas facilitava significativamente a curva de aprendizado de outros jutsus. Embora o jutsu de Link tendesse a se manifestar de forma única, sua compreensão do ninjutsu era completa. Essa percepção surgiu de sua mentalidade científica, conhecimento enraizado na lógica, observação e análise sistemática. Para ele, chakra e ninjutsu não eram nada menos que uma ciência, um sistema de conhecimento que ele observava, testava e refinava meticulosamente. Capítulo 40. Tanto Iris quanto Amy já haviam cumprido os requisitos básicos para praticar ninjutsu. Nos últimos 6 meses de treinamento, suas reservas de chakra e resistência física melhoraram significativamente. A maioria dos genins e chunins dependia fortemente das 3 técnicas básicas e de taijutsu, mas dominar alguns ninjutsus que servissem como trunfos era crucial. Foi por isso que Link compartilhou seu conhecimento e experiências com eles em detalhes. O treinamento em transformação da natureza não era particularmente difícil, mas exigia um esforço árduo. Essencialmente envolvia aprimorar repetidamente as propriedades naturais do chakra. Ao usar constantemente o chakra com sua natureza inata, seja vento, fogo ou outro elemento, os ninjas acabavam internalizando a sensação de transformação da natureza. Quando eles conseguiram entender isso, combiná-lo com a transformação da forma levaria à criação de um ninjutsu totalmente formado. Por exemplo, quando Kakashi treinou Naruto na transformação da natureza do vento, ele mencionou que pessoas comuns podem levar 6 meses apenas para cortar uma folha, com todo o processo levando vários anos. No entanto, para prodígios e aqueles com truques como Naruto, a história era diferente. Naruto, usando seus clones das sombras, dominou o corte de folhas em 2 dias. Sasuke, treinando com Orochimaru, aprendeu toda a gama de transformações da natureza do raio, incluindo aplicações avançadas como ativação corporal, em apenas alguns dias. Dito isso, mesmo sem conhecimento profundo da transformação da natureza, ainda era possível usar ninjutsu básico. Como as afinidades elementais eram inatas, o chakra de Naruto naturalmente cortava folhas, e o chakra de Sasuke produzia chamas. Isso lhes dava uma vantagem ao aprender jutsu elemental.
No entanto, dominar ninjutsu mais avançado, aprimorar a eficiência e a potência, ou mesmo criar novas técnicas, exigia treinamento sistemático em transformação da natureza. Esse tipo de treinamento também servia como uma excelente maneira de refinar o controle dos chakras. Infelizmente, tal treinamento estava além das capacidades da maioria dos alunos da academia ou mesmo dos genins, devido às suas limitadas reservas de chakra e habilidades de controle. Era tipicamente reservado aos chunins que tinham tempo, recursos e acesso a uma variedade de jutsus elementais. Link esperava que seus companheiros pudessem ir mais longe, então combinou o conhecimento de sua vida passada com seu treinamento ninja atual. Depois de organizar sistematicamente seus insights, ele os transmitiu para Iris e Ami, estabelecendo a base para seu progresso. Embora um mês de treinamento pudesse não produzir resultados imediatos, ele estava confiante de que, com persistência, eles ficariam muito mais fortes. A essa altura, Link nem tinha certeza se os estava ajudando por dever ou por preocupação genuína. De qualquer forma, ele não resistiu ao sentimento. E isso foi o suficiente para ele. Tudo bem, eles estão resolvidos. Agora é hora do meu treinamento, Link murmurou depois de dar um sermão nos companheiros de equipe pelo que pareceram horas. Seu maxilar estava dolorido. Vamos ver o que o Insui Sensei me deu. Ele desenrolou o pergaminho, seus olhos examinando o texto. Estava codificado em uma cifra, uma prática padrão para materiais de treinamento ninja. A academia havia ensinado criptografia básica, e Link havia com frequência durante missões de nível C. A vila tinha até uma divisão de cifras dedicada e uma biblioteca especializada em códigos. Depois de decodificar a mensagem, seus olhos se arregalaram. Jutsu do clone das sombras. Esfregando o rosto, Link exclamou, uma técnica de nível B? Um jutsu padrão para Jonin? Isso é definitivamente um tesouro. Foi um presente inestimável. Bum! Outra nuvem de fumaça branca se dissipou. Falha de novo. Link suspirou, caindo no chão, exausto. Era sua terceira tentativa frustrada de usar o jutsu do clone das sombras. Apesar de sua ubiquidade no mangá, o jutsu do clone das sombras era inegavelmente uma técnica de nível B por um motivo. Sua dificuldade era comparável a outros jutsus de nível Jonin. Mesmo no arco do esmagamento de Konoha, Orochimaru provocou o terceiro Hokage por não usar clones das sombras. O verdadeiro motivo? Não é que ele não queira usá-los, ele não pode. O chakra dele não é mais o mesmo. Clones das sombras exigem uma divisão uniforme do chakra, e até o menor erro leva ao desperdício de energia. Ele está velho demais para isso. Embora o jutsu não consumisse muito chakra para ser aplicado, a exigência de dividir o chakra igualmente o tornava extremamente desgastante. Para a maioria dos ninjas, isso significava perder metade do chakra em um instante, o que era um dreno significativo, embora existissem algumas exceções. Até mesmo o terceiro Hokage estava preocupado em desperdiçar chakra devido a um pequeno erro de cálculo, ressaltando a complexidade da técnica. O controle de chakra de Link era impressionante, mas para os padrões dos Jonin, era na melhor das hipóteses mediano. Comparado a mestres como Hokage ou Orochimaru, seu controle deixava muito a desejar. Sem surpresas, o jutsu do clone das sombras provou ser um obstáculo significativo. O cerne da dificuldade residia na divisão perfeita dos níveis de chakra flutuantes. Se a divisão fosse, mesmo que ligeiramente desviada, o jutsu falharia. Ironicamente, ninjas menos inteligentes que confiavam no instinto e na ação decisiva, frequentemente tinham uma taxa de sucesso maior. Em contraste, aqueles propensos a pensar demais, como Link, tendiam a ter dificuldades. O jutsu do clone das sombras pode ser mais único do que eu pensava. Enquanto Link descansava e recuperava suas forças, um pensamento lhe ocorreu. A maioria dos jutsus permitia flexibilidade no uso do chakra. Contanto que os passos fossem corretos, pequenas variações na quantidade de chakra não importavam. Mas o jutsu do clone das sombras exigia precisão absoluta, consumindo a força metade do chakra total do usuário. Essa especificidade sugeria uma natureza potencialmente única. Sombra, clone, corpo. Link ponderou o significado literal do nome do jutsu. Será que ele poderia realmente separar a sombra do corpo? Tal possibilidade parecia absurda. Ele não conseguia imaginar como a separação de sombras funcionaria ou qual seria sua utilidade prática. No entanto, se fosse verdade, poderia neutralizar completamente técnicas como o jutsu de imitação de sombras do clã Nara. Uma contramedida para as técnicas Nara? Isso é, estranhamente apropriado, considerando quem me deu este pergaminho. O pensamento o divertiu brevemente, mas ele o descartou. Tudo bem, vamos tentar de novo. Link se levantou, reuniu o chakra restante, dividiu-o cuidadosamente, formou selos e lançou o jutsu. Desta vez, não houve nenhuma nuvem de fumaça. Em vez disso, ele sentiu uma sensação estranha. Ele olhou para baixo e percebeu que sua sombra ondulava de forma anormal, como se estivesse desconectada dele. Nas bordas onde a sombra encontrava seu corpo, leves distorções dançavam como ondas de calor. Eu, acabei de separar minha sombra? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.